Antes de começar o vídeo, eu peço para se inscrever e deixar o gostei para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, para eu continuar essa jornada. O Império Inca foi o maior império pré-colombiano das Américas, localizado no atual Peru, Bolívia, Equador e Chile, e durou do século XIII até a conquista espanhola no século XVI. No seu auge, o Império Inca tinha uma população de cerca de 12 milhões de pessoas e cobria uma área de aproximadamente 2.500 milhas ao longo da Cordilheira dos Andes. Os governantes incas, considerados semideuses, mantiveram seu poder por meio de um complexo sistema de governo, religião e conquista militar. O Império Inca era conhecido por seus impressionantes feitos de engenharia, incluindo a construção de Machu Picchu, uma cidadela no topo da montanha que era um santuário religioso e uma propriedade real. Os incas também desenvolveram um sofisticado sistema de estradas e pontes, bem como um elaborado sistema de manutenção de registros usando cordas com nós chamadas quipus. Apesar de suas conquistas impressionantes, o Império Inca acabou sendo derrotado pelos conquistadores espanhóis, que trouxeram consigo doenças que dizimaram a população inca, bem como armas e táticas superiores. A origem. Os incas foram um povo indígena que habitava a região dos Andes, na América do Sul, durante o período pré-colombiano. Sua origem é incerta e ainda hoje é objeto de estudos e pesquisas por arqueólogos e historiadores. De acordo com algumas teorias, os incas conseguiram migrar de uma região próxima ao lago Titicaca, na atual Bolívia, para o vale do rio Cusco, no atual Peru, por volta do século XIII. Outras teorias sugerem que os incas conseguiram se originar em outras regiões dos Andes e se estabeleceram em Cusco posteriormente. Independentemente de sua origem exata, os incas desenvolveram uma das mais impressionantes civilizações da América pré-colombiana, construindo um vasto império que se estendia por uma grande parte da América do Sul. Seu legado cultural e arquitetônico ainda é visível na região, especialmente nos sítios arqueológicos de Machu Picchu, Cusco e outros locais sagrados dos incas. A religião e cultura. O Império Inca era uma civilização altamente desenvolvida e sofisticada que tinha uma rica cultura e religião. Os incas tinham uma complexa estrutura social e política fortemente entrelaçada com suas crenças e práticas religiosas. A religião inca era politeísta, com a adoração de um panteão de deuses e deusas. O deus mais importante da religião inca era Inti, o deus do sol, que se acreditava ser o pai do povo inca. Os incas também adoravam Pachamama, a deusa da terra, associada à fertilidade e à agricultura. Os incas acreditavam que seus governantes, os Sapa Inca, eram descendentes do deus Sol e, portanto, divinos. O Sapa Inca também era considerado o governante supremo do Império Inca e era responsável por manter o equilíbrio entre os reinos terreno e divino. A cultura inca era altamente desenvolvida e incluía arte, música e literatura. Os incas eram habilidosos em cantaria e arquitetura, como evidenciado por suas impressionantes estruturas como Machu Picchu e o Templo do Sol em Cusco. Os incas também tinham um sistema altamente desenvolvido de manutenção de registros, usando um sistema de cordas com nós conhecido como quipus para registrar informações como impostos, dados do censo e eventos históricos. No geral, a cultura e a religião inca eram altamente avançadas e sofisticadas e desempenharam um papel significativo no desenvolvimento e manutenção do Império Inca. A civilização inca deixou um legado duradouro na forma de sua impressionante arquitetura, arte e práticas culturais, que continuam a fascinar e inspirar as pessoas até hoje. A economia inca. O Império Inca, que existiu na América do Sul entre os séculos XIII e XVI, tinha um sistema econômico centralizado e altamente organizado. A economia inca era baseada na agricultura, com grande ênfase na produção de alimentos, como batatas, milho e feijão. A principal forma de irrigação utilizada pelos incas foi o sistema de terraços, que permite que as culturas sejam cultivadas nas encostas das montanhas. Além da agricultura, os incas também tinham uma economia baseada na mineração e na tecelagem. Eles extraíam metais preciosos, como ouro e prata, de suas minas e usavam esses metais na fabricação de objetos cerimoniais e em suas roupas. A tecelagem era uma atividade importante, com as mulheres incas produzindo tecidos de alta qualidade a partir de lã de alpaca, vicunha e outras fibras.
A economia inca era baseada em um sistema de diferenciação e redistribuição, conhecido como mita. Os incas dividiam a população em grupos de trabalho, cada um responsável por uma tarefa específica, como a construção de estradas ou a produção de alimentos. Esses grupos eram obrigados a trabalhar uma certa quantidade de tempo a cada ano, e o produto do seu trabalho era coletado pelo Estado Inca e redistribuído para a população. Além disso, os incas também utilizavam um sistema de trocas conhecido como trueque. Nesse sistema, as pessoas trocavam bens e serviços sem o uso de dinheiro. Por exemplo, um agricultor poderia trocar seus produtos por roupas ou metais preciosos. Em resumo, a economia do Império Inca era baseada na agricultura, mineração, tecelagem e sistema de depósito e redistribuição. Embora fosse um sistema centralizado, os incas também utilizavam um sistema de trocas que permitia que as pessoas trocassem bens e serviços sem o uso de dinheiro. O Exército Inca. O Império Inca, que existiu do século XIII ao século XVI na América do Sul, tinha um sistema militar altamente organizado. O exército inca era composto principalmente de soldados camponeses que foram recrutados para o serviço. Esses soldados foram organizados em unidades de 10, 50, 100, 500 e 1000 homens, sendo cada unidade liderada por um comandante. O exército inca foi dividido em dois ramos principais, a infantaria e a cavalaria. A infantaria inca consistia em soldados armados com vários tipos de armas, como fundas, lanças e porretes. Eles também foram equipados com armaduras de couro ou algodão, capacetes e escudos. A cavalaria inca, por outro lado, consistia em soldados montados em lhamas ou cavalos e armados com lanças ou fundas. O exército inca era conhecido por sua disciplina, estratégia e organização. Os soldados foram treinados para marchar em formação, manter uma disciplina rígida e seguir ordens. Os generais incas também eram habilidosos em táticas e estratégias e foram capazes de derrotar exércitos muito maiores por meio do uso de terreno, emboscadas e ataques surpresa. A força militar do Império Inca também foi reforçada por sua extensa rede de estradas, que permitiu o rápido movimento de tropas e suprimentos em todo o Império. Além disso, os incas empregavam um sistema de corredores, conhecidos como chasquis, que eram capazes de transportar mensagens por todo o Império em velocidades notáveis, permitindo uma comunicação rápida entre unidades militares e comandantes. No geral, o exército inca era uma força formidável que desempenhou um papel significativo na expansão e manutenção do Império Inca. A maior conquista inca. O Império Inca era conhecido por sua vasta expansão e conquistas ao longo de sua existência, mas sua maior conquista foi indiscutivelmente o Reino Ximor, localizado no que hoje é o norte do Peru. O Reino Ximor era uma poderosa civilização com cultura e economia altamente desenvolvidas, e controlava um vasto território que se estendia ao longo da costa do Peru. Os Incas, sob a liderança de seu imperador, Tupac Yupanqui, lançaram uma série de campanhas contra o Reino de Ximor em meados do século XV. O exército inca usou uma combinação de força militar e diplomacia para subjugar o Reino Ximor. Eles primeiro derrotaram o exército de Ximor em uma série de batalhas, mas também ofereceram condições favoráveis de rendição aos governantes de Ximor, permitindo-lhes manter seu status e poder dentro do Império Inca. A conquista do Reino de Ximor trouxe riqueza significativa ao Império Inca, incluindo o acesso às minas de ouro e prata da região. Também solidificou o controle do Inca sobre a costa norte do Peru, que era uma fonte significativa de produção agrícola e comércio. No geral, a conquista do Reino Ximor foi uma grande conquista para o Império Inca, pois ampliou seu território e recursos e ajudou a estabelecer o Império Inca como uma das civilizações mais poderosas e influentes das Américas pré-colombianas. A maior derrota. A maior derrota militar do Império Inca ocorreu durante a conquista espanhola das Américas no século XVI. Os espanhóis, sob a liderança de Francisco Pizarro, desembarcaram no Império Inca em 1532 e iniciaram uma campanha para conquistar os Incas e apoderar-se de suas riquezas. O imperador Inca da época, Atahualpa, havia recentemente saído vitorioso de uma guerra civil contra seu meio-irmão, e seu exército estava exausto e enfraquecido. Pizarro aproveitou a situação e capturou Atahualpa em um ataque surpresa, segurando-o para resgate. Os Incas tentaram resgatar Atahualpa e lançaram uma série de ataques contra os espanhóis, mas acabaram sendo derrotados na Batalha de Cajamarca em 1532. A batalha foi um massacre unilateral,
com os conquistadores espanhóis equipados com armas e tecnologia superiores, como cavalos, mosquetes e canhões, que os incas nunca tinham visto antes. A derrota em Cajamarca marcou o início do fim do Império Inca. Os espanhóis conquistaram o resto do império, explorando as divisões internas e usando sua tecnologia militar superior para derrotar os exércitos incas. Os incas lutaram bravamente, mas acabaram sendo derrotados pelos espanhóis, que foram ajudados pelas doenças que trouxeram consigo, que dizimaram a população inca. No geral, a conquista espanhola do Império Inca foi uma derrota catastrófica para o povo inca, levando à destruição de sua civilização e à perda de sua soberania e independência. A queda dos Incas. A decadência dos Incas refere-se ao período em que o Império Inca entrou em declínio e acabou sendo conquistado pelos espanhóis no século XVI. Existem várias teorias sobre as causas desse declínio, mas a maioria dos estudiosos concorda que fatores como guerras civis, doenças e mudanças climáticas tiveram um papel importante. Uma das principais causas da decadência dos Incas foi uma instabilidade política causada por disputas internas pelo trono. Após a morte do imperador Huayna Capac em 1527, seus dois filhos, Huáscar e Atahualpa, lutaram pelo controle do império. Essa guerra civil enfraqueceu o império e tornou-se vulnerável aos invasores espanhóis. Outra causa importante foi a disseminação de doenças europeias, como a varíola, que foram trazidas pelos conquistadores e que os incas não tinham imunidade. Essas doenças devastaram a população inca, matando muitos de seus líderes e soldados, o que os tornou ainda mais independentes à conquista. Além disso, a mudança climática também pode ter contribuído para a decadência dos incas. Durante o século XVI, houve uma série de secas e chuvas irregulares que afetaram a produção de alimentos e provocaram a escassez de alimentos em muitas áreas do império. Em resumo, a decadência dos incas foi causada por uma combinação de fatores, incluindo instabilidade política, doenças europeias e mudanças climáticas. Esses fatores enfraqueceram o império e alcançaram os incas relativamente nas conquistas pelos espanhóis. Espero que tenha aprendido muito sobre o Império Inca. Foi uma civilização incrível que deixou um legado duradouro na história da América do Sul. Os Incas construíram um vasto império que se estendia por mais de 4.000 milhas, desde o atual Equador até o centro do Chile. Eles eram conhecidos por sua arquitetura impressionante, incluindo cidades em montanhas, estradas complexas e sistemas hidráulicos avançados. Além disso, os Incas desenvolveram uma sociedade altamente organizada e hierárquica, com um sistema de registro eficiente que permite que os governantes controlem e tributem sua população de forma eficaz. Eles também foram pioneiros no uso de técnicas agrícolas avançadas, como a construção de terraços, para tornar a agricultura mais produtiva. Infelizmente, o Império Inca foi destruído pelos conquistadores espanhóis no século XVI. No entanto, muitos aspectos da cultura inca sobreviveram e são valorizados até hoje pelos descendentes dos incas. Espero que esta breve exploração do Império Inca tenha sido informativa e inspiradora. Obrigado por assistir e continuar aprendendo sobre as fascinantes culturas do mundo.